Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Sidney, eu sou professor de língua portuguesa. Vou retomar os assuntos com vocês. A aula de hoje é a aula 77, a aula sobre notícia, tá? Gostaria de passar algumas informações, lembrá-los de algumas coisas que são extremamente importantes, tá bom? Pessoal, quem está assistindo às aulas pelo Classroom, pelo aplicativo, façam as atividades obrigatórias. Inclusive, elas validam, vão legitimar a presença de vocês e isso também vai ter nota, tá? Então, as avaliações obrigatórias que são postadas pela Secretaria de Educação, vocês devem fazer por duas razões. Primeiro, porque elas valem nota e segundo, não menos importante, que vai validar a chamada de vocês, tá bom? A presença de vocês. Quem não está tendo acesso ao Classroom, ao nosso aplicativo, estão assistindo às aulas pela Aula Paraná, tá bom? Não esqueçam de retirar os kits de material, de atividades e tarefas e exercícios lá nas suas respectivas escolas, tá? Então nós estamos vivendo dois momentos. Aquele momento que você pode acessar aquelas pessoas, aqueles alunos que podem acessar o Classroom, o nosso aplicativo, façam as avaliações, as atividades obrigatórias, e aqueles que estão assistindo a aula Paraná, né, pela nossa TV aberta, não esqueçam de entrar em contato, cada um com a sua escola, para fazer a retirada das atividades, das avaliações, que neste momento nós estamos chamando de kits. Tudo bem? Tranquilo? Com relação à nossa aula de hoje, o professor vai dar início falando sobre os objetivos desta aula. Afinal, pessoal, cada aula ela tem um objetivo, ela tem um propósito, tá? Dentro desse propósito, desse objetivo, nós temos que trabalhar alguns conteúdos, tá bom? Vamos ao nosso primeiro objetivo. Ler uma notícia, compreender as principais características do gênero. Os conteúdos que nós vamos trabalhar são gênero discursivo, notícia, características do gênero e a estrutura da notícia. Com relação aos conteúdos, vale lembrar que nós temos as características do gênero. Que gênero, professor? O gênero notícia, tá? E também temos a nossa estrutura. A estrutura do que, professor? A estrutura da notícia. Tudo bem? Então, vamos ler uma notícia. Após Réveillon, garis retiram 290 toneladas de lixo de Copacabana. Em toda a orla do Rio, foram recolhidas 653 toneladas de lixo. A festa de Réveillon na praia de Copacabana deixou mais de 285 toneladas de lixo, recolhidas por 3.000 garis, que se revezaram em uma operação que começou no domingo, 31, e terminou na segunda-feira, 1º, antes das 10 horas, segundo Conlurb, Companhia Municipal de Limpeza Urbana. O volume é um pouco menor que do ano passado, quando 290 toneladas de lixo foram retiradas do local após o evento. Para a festa da virada, que reuniu 2.400.000 pessoas, foram colocadas cerca de 700 containers extras em Copacabana, facilitando o depósito de lixo. Segundo Conlurb, essas lixeiras ajudaram a reduzir o descarte de grandes volumes nas ruas, como embalagens de gelo e de cerveja, que costumam ser encontradas ao amanhecer na Avenida Atlântica após grandes eventos. Em toda a orla da cidade do Rio de Janeiro, foram retiradas das praias 653 toneladas de lixo esta manhã, 100 toneladas a mais que em 2017. A praia carioca com maior aumento da quantidade de lixo foi a da Bica, na Ilha do Governador, na Zona Norte, que recebeu shows na madrugada. Para manter as praias limpas, equipes da prefeitura estão espalhadas pela orla para multar quem descartar lixo fora do local apropriado. Na temporada de verão, banhistas acabam deixando nas areias e no calçadão latas de cerveja, bitucas de cigarro e muitas garrafas PET. A multa para esse tipo de infração é de pelo menos R$ 170 e é aplicada por equipes do programa Lixo Zero. Antes da virada, como forma de chamar a atenção, a Conlurb aplicou 38 multas de até R$ 200 em Copacabana para quem descartou lixo no chão. Apesar das autuações,
o presidente da Conlor, Rubens Teixeira, avalia que as pessoas estão mais conscientes e até levam lixo para descartar em casa quando não encontram lixeiras. Houve uma percepção da equipe que, realmente, houve uma redução geral no volume de lixo. A fiscalização de hoje será feita na Orla e também no Terreirão do Samba, no centro, onde o tradicional bloco de carnaval Cordão da Bola Preta comemora seus 100 anos de fundação. Nós estamos agora com um quiz para ser resolvido, tá? O professor vai ler ele para vocês e já vamos retornar aqui. Vejam aqui. O texto que acabamos de ler, podemos concluir que a letra A informa o leitor sobre um acontecimento, letra B, promove uma marca, produto ou serviço, letra C, apresenta um ponto de vista acerca de um assunto polêmico. Pensem um pouquinho, releiam. Eu sei que é um texto grande, né? Mas é assim mesmo, é um exercício constante, tá bom? O processo de leitura, ele é um processo, ele dá trabalho propriamente dito, entende? Tem que colocar a mão na massa. Quando eu digo colocar a mão na massa, você tem que ler uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até que você entenda realmente o texto e aí possa responder o nosso questionamento, tá bom? Vou dar o tempo para que vocês possam pensar com relação ao quiz e já voltamos. Daí, turma, responderam? Acharam a resposta? Olha, o texto que nós acabamos de ler tem o propósito, a intenção de informar o leitor sobre um acontecimento. Letra A, tá? Não é a letra B, porque não tem a intenção de promover uma marca, não é nada disso, ou um produto, ou um serviço, tá? A letra C apresenta um ponto de vista, uma opinião, não é nada disso, tá? Então a resposta correta é a letra A, informar o leitor sobre um acontecimento. Tranquilo? Valeu? Vamos para a próxima? Relembrando, pessoal, as principais características do gênero textual notícia são apresentar fatos reais, atuais e cotidianos, veicular pelos principais meios de comunicação, jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. A linguagem formal, clara e objetiva. Os textos são em terceira pessoa, são textos impessoais e o discurso é indireto. A estrutura da notícia é dividida em 4 partes. A primeira delas, título ou manchete. A segunda parte, linha fina. A terceira, lead. E a quarta, corpo da notícia. Após o Réveillon, garis retiram 290 toneladas de lixo de Copacabana. Este aqui, então, é o título principal ou manchete, tá? A linha fina, ela vem logo abaixo, tá? Um pouco menorzinha, escrita também. E aqui do lado esquerdo, um pouco abaixo, nós temos o local de publicação e a data da publicação. A estrutura da notícia, ela é manchete ou título principal. Geralmente é escrito de forma bastante clara, com o objetivo de chamar a atenção do leitor. Pessoal, manchete, tá? Ou título principal são sinônimos, tá bom? Então eu tanto posso falar manchete como título principal, eu estou me referindo à mesma coisa, tá? A linha fina, por sua vez, frase ou período sem ponto final, que aparece abaixo do título
e serve para completar seu sentido ou dar outras informações. Funciona como subtítulo. Usa letras menores que as do título e maiores que as do texto. Temos um exemplo aqui, né? Após o Réveillon, garis retiram 290 toneladas de lixo de Copacabana. Embaixo, um pouco menor, nós temos aqui, em toda a orla do Rio, foram recolhidas 653 toneladas de lixo, que é a nossa linha fina. O lead, palavra aportuguesada do inglês lead, conduzir, liderar, encontra-se geralmente no primeiro parágrafo e tem como uma das funções a de introduzir o leitor no texto, sintetizando ou resumindo o fato relatado na notícia. Tem ainda a função de atrair e conduzir o leitor à leitura dos demais parágrafos. O lead, de uma maneira geral, deve responder a algumas questões básicas como: pessoal, o lead tem por propósito, por finalidade, responder algumas coisas, alguns questionamentos, tá? Tais como, vejam aqui. Primeiro, que ou quem? Quando? Onde? Como? Por quê? No corpo da notícia, há um detalhamento maior dos fatos, destacando o que é mais relevante, evidenciando detalhes mais importantes e fundamentais à compreensão do leitor. Pessoal, aqui nessa parte do corpo da notícia, é a notícia propriamente dita, tá bom? Quando eu falo corpo da notícia, eu estou me referindo à notícia em si. Temos agora a nossa primeira atividade, a atividade número 1, diz assim: leia o título da notícia. Após Réveillon, garis retiram 290 toneladas de lixo de Copacabana. Explique o que mais chama a atenção. Pessoal, leiam o fragmento desse trecho, leiam a pergunta, pensem, respondam e nós voltamos em alguns instantes.
Turma, então aqui, relembrando, explica o que mais chama a atenção. Vamos verificar qual é a resposta? O que mais chama a atenção é a quantidade de lixo retirada da praia, tá? Afinal, são 290 toneladas, não é verdade? A atividade 2, nós temos aqui, releia o título e o subtítulo, ou seja, a linha fina, da notícia. Após Réveillon, garis retiram 290 toneladas de lixo de Copacabana. Este é o nosso título. Em toda a orla do Rio foram recolhidas 653 toneladas de lixo. Essa é a nossa linha fina. As perguntas são, letra A, que fato foi noticiado no título? B, que fato foi noticiado na linha fina? C, qual a função dessa linha fina em relação ao título? Pessoal, leiam, pensem, respondam e nós voltamos em alguns instantes.
Daí, pessoal, acharam a resposta? Valeu? Vamos conferir? A correção, então, dessa nossa atividade. Após o Réveillon, Garis retira 290 toneladas de lixo de Copacabana em toda a orla do rio. Foram recolhidas 653 toneladas de lixo. Vejam que o nosso título está ali indicado, tá? Com essa setinha e a linha fina aqui logo abaixo. Letra A. O fato noticiado no título é a retirada de 290 toneladas de lixo em Copacabana. Letra B. Na linha fina, o fato é a retirada do lixo em todas as praias do Rio de Janeiro. Letra C. A função dessa linha fina em relação ao título é complementar a informação do título ou mencionar um fato relevante da notícia. Turma, agora nós temos mais uma atividade, a atividade número 3. Vamos ler o texto. Releia o trecho do primeiro parágrafo, o lead. A festa de Réveillon na praia de Copacabana deixou mais de 285 toneladas de lixo recolhidas por 3.000 garis que se revezaram em uma operação que começou no domingo 31 e terminou na segunda-feira, 1º, antes das 10 horas. Responda. O que ocorreu na festa de Réveillon? Letra B. Onde ocorreu? Letra C. Quando começou e terminou a operação dos garis? Então, o que nós estamos querendo saber agora, tá? Nessa questão, é o que aconteceu na festa, onde aconteceu e quando começou e terminou, tá bom? Leiam, pensem, respondam e nós já voltamos.
Turma, acharam a resposta? Hein, deixa eu falar uma coisa para vocês, hein? Perceberam um errinho aqui? Olha aqui. Letra A, o que ocorreu na festa de Réveillon? Letra B, onde ocorreu? Tá certo isso? Não tá, né? É um erro de digitação, tá bom? Então vamos considerar apenas uma vez a palavra ocorreu, tá? Então vamos ler dessa forma. Letra B, onde ocorreu? Simples assim, tá? A letra C, quando começou e terminou, né? Vamos ver a nossa resposta? Letra A, ocorreu que foram deixadas 285 toneladas de lixo que foram recolhidas por 3.000 garis. A letra A está respondendo o quê? Certo? Então, o que aconteceu? A letra A nos remete à resposta, tá? De o que aconteceu? Qual foi o fato? Letra B vai me responder na praia de Copacabana. Está respondendo onde aconteceu. Tudo bem? Letra C, começou entre os dias 31 e terminou no dia 1º. Está respondendo quando. Então, na ordem ficou assim. A letra A está nos respondendo o que aconteceu. A letra B, onde. E a letra C, por sua vez, quando aconteceu. Tudo bem? Entenderam? Tranquilo? Podemos continuar? Então, vamos lá. Opa, temos um quiz agora, né? Onde é veiculada a notícia? Ou seja, veiculada, onde ela foi colocada, onde ela está sendo transmitida, tá? Onde ela está? Onde está? Bom, a notícia está, letra A, nos principais meios de comunicação, letra B, em alguns meios de comunicação, letra C, somente em jornais, letra D, somente em revistas? Olha, vamos ver? Leiam, pensem e nós já voltamos para fazer a correção, tá bom?
Pessoal, conseguiram achar a resposta? Vamos verificar. Onde é veiculada a notícia? Esse era o nosso questionamento, não é verdade? Então vamos lá. A letra A diz assim, nos principais meios de comunicação. A letra B, em alguns meios de comunicação. A letra C, somente em jornais. E a letra D, somente em revistas. Em momento algum, nós dissemos exclusivamente, somente, ou nunca, ou às vezes, tá? O que nós fizemos aqui, a resposta correta, então, para esse quiz é nos principais meios de comunicação, tá bom? Entenderam? Nós não estamos dando exclusividade para uma coisa ou para outra, tá? É nos principais meios de comunicação. A propósito, turma, vocês conhecem os principais meios de comunicação? Vocês já ouviram, já viram, já leram com relação às revistas, os jornais, a internet, as notícias, tá? Olha, o professor tem a obrigação de dizer para vocês o seguinte, ler é extremamente importante. Quando nós lemos, e lemos preferencialmente aquelas coisas que nós gostamos, nós viajamos, nós podemos entrar ali. Eu disse em algum momento para vocês, numa aula anterior, com relação àquela vozinha, aquela voz que a gente escuta quando está lendo. Lembram disso? Eu falava do eu lírico, tá? Então, de repente, você acaba lendo e você se identifica com aquele texto, com aquela situação, com aquela circunstância. Ah, professor, eu não gosto de ler. Peraí, vamos com calma, peraí. Eu diria que ler é um exercício, é uma prática, tá? Quanto mais nós vamos lendo, mais nós vamos aprendendo a gostar daquilo. A propósito, eu sugiro que a gente comece a fazer as nossas leituras, que começamos a fazer as nossas leituras através de coisas que a gente goste, tá? Que tenha prazer naquilo, tudo bem? Porque nós temos uma cultura de dizer assim, ah, eu não gosto de ler, ler é chato, ler é ruim. Até pode ser, mas veja, o que você está lendo, tá? Você, meu aluno do 6º ano, quais são as coisas que você tem interesse? Afinal, tem coisas que você deve realmente gostar. Seja, por exemplo, com relação ao tutorial de um joguinho. Sabe o que é o tutorial, né? Aquela explicação, aquele manual, aquelas coisas pertinentes que vão explicando sobre aquele determinado jogo. Gente, o professor pegou só um exemplo, tá? O importante é ler, porque nós, enquanto professores de língua portuguesa, o que vamos fazer? Nós vamos atribuindo valores e dificuldades à medida que o tempo vai passando, tá? Então, no 6º ano, é pertinente, é correspondente que vocês leiam determinadas coisas. No 7º ano, nós vamos agregando um pouquinho mais de valor, aumentando um pouquinho mais a dificuldade. Quando nós exercitamos a leitura, nós podemos, além de viajar, nos apropriarmos de um vocabulário muito melhor. Vocabulário são palavras, certo? Então, você vai aumentando o seu vocabulário, tá? Então, eu digo certamente para todos vocês que ler é bom. Professor, não acredito. Comece a fazer a sua leitura, tá? Descubra aquilo que você gosta. Ponto número 1. O que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de fazer tal coisa. O que eu poderia ler sobre aquilo? Leia sobre aquilo, tá bom? Professor, onde que eu acho isso? Acha, olha aqui, ó, nos principais meios de comunicação. Seja na internet, seja numa revista. Culturalmente, nós procuramos na internet tudo que nós pesquisamos, tudo que nós temos a intenção de nos apropriar, de aprender, não é verdade? Tá? Eu posso garantir para vocês que ler é bom, tá? Comecem a ler. Ai, professor, cansa? Cansa. Mas leia 5 minutos hoje, amanhã leia 7 minutos, leia 10 minutos. O importante é ler e lembre daquela voz que eu te falei, tá? O eu lírico. Tudo bem? Nessa aula de hoje nós estamos trabalhando a notícia, não é verdade? Tá? Mas você pode ler outros gêneros também. Tudo bem? O professor foi claro até aqui? Eu vou retomar alguma coisa, um assunto aqui que eu acho extremamente pertinente nesse momento, antes de finalizar a nossa aula, tá bom? Vocês só me dão um minutinho. Turma, esse slide, essa parte aqui, falava da estrutura da notícia.
professor disse rapidamente no início da aula, mas eu me sinto na obrigação, no dever, de falar um pouquinho mais sobre isso, tá? O título, que fique bem claro, ele também é uma manchete. Então, você fala título, a manchete é a mesma coisa. Lembram da linha fina, tá? Linha fina, o lead, que vem lá do inglês, não é verdade? E o corpo da notícia, que é o que realmente aqui eu quero enfatizar. O corpo da notícia é a notícia propriamente dita, tá? É onde nós escrevemos, nós dissertamos, nós argumentamos, nós explicamos a determinada notícia. Tudo bem? Então, nós aqui temos vários exemplos, né? Falamos da estrutura da notícia, e lá, um pouco mais adiante, eu gostaria aqui de resumir a nossa aula, dizendo para vocês que este gênero é apenas um dos gêneros que nós temos que trabalhar. Quando eu digo nós professores, nós alunos, tá? É uma constante, então nós temos vários gêneros. Dentre eles, nós temos o gênero notícia, tudo bem? Aí nós também trabalhamos as características do gênero textual notícia. Lembra das nossas características? Esse gênero, não só o gênero notícia, mas como os demais gêneros, eles também têm as suas características, as suas particularidades e a sua estrutura, tá? E por último, falando aqui então resumidamente, temos o gênero discursivo notícia, características do gênero que o professor acabou de enfatizar para vocês e a estrutura da notícia. Turma, eu gostaria muito de dizer para vocês, tá, que aqueles alunos que por alguma razão, né, nós não vamos fazer juízo de valor em momento algum, não é esse o mérito, não é disso que nós estamos falando. Mas se por alguma razão você não está acessando o Classroom, né, e está assistindo às aulas Paraná, parabéns, show de bola, assistam às aulas, façam as anotações de vocês no caderno, tá? Mas não esqueçam de ir até a escola, de entrar em contato com a escola e retirar os kits. Lembra que o professor falou dos kits? Nós precisamos fazer a retirada desses kits para que vocês possam se apropriar do conhecimento. Lembra que esses kits, eles têm as atividades, os exercícios e as tarefas que os professores de vocês lá na sua escola prepararam, tá? Então, façam isso, se programem, organizem-se, tá bom? A propósito, o professor gostaria de fazer mais uma ressalva dizendo assim: organizem o horário de vocês, certo? Esse momento exige disciplina, então quando nós estamos fazendo as nossas aulas, nós delimitamos um período de tempo, marcamos um período de tempo para que possamos fazer os nossos estudos. E já aproveitem e tirem um pedacinho do dia, desse tempo, para fazer a leitura, tá bom? Eu espero realmente que vocês tenham gostado dessa aula. Foi um prazer trabalhar com vocês, tá? E mais importante do que gostar da aula é que tenham se apropriado do conhecimento que foi proposto na aula de hoje, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.